Meus amigos, o tema que iremos abordar no dia de hoje diz respeito ao fim da globalização com a pandemia do novo coronavírus. Um fato que está sendo colocado na ordem do dia em todo o mundo é o da ameaça a que está submetida a globalização contemporânea. E essa ameaça resulta de vários fatores. O primeiro deles decorre da continuidade da depressão da economia mundial iniciada com a crise de 2008 nos Estados Unidos. Então, este é o primeiro fator que estaria contribuindo nessa direção. O segundo fator é a pandemia do novo coronavírus, que abalou o comércio internacional. Abalou de forma vertiginosa o comércio internacional. Terceiro, o vertiginoso endividamento público. Os governos tiveram que assumir gastos, muitos deles que não teriam condições de assumir, tiveram que assumir por conta do novo coronavírus. Além do endividamento público crescente, também se tornaram crescentes os endividamentos das famílias e das empresas, que se agravaram ainda mais com a pandemia do novo coronavírus. Um outro fator que estaria contribuindo para ameaçar a globalização diz respeito ao aprofundamento da estagnação econômica que atingiu toda a economia mundial. A economia mundial foi totalmente devastada pelo novo coronavírus. Ela já estava debilitada por conta do fracasso da globalização neoliberal contemporânea. O mundo enfrenta, portanto, a perspectiva de uma mudança profunda com o retorno à economia nacional autossuficiente. Esta mudança é exatamente o oposto à globalização. Quanto mais pandemia durar, comprometerá a globalização e reforçará o discurso da busca da autossuficiência nacional. É importante observar, sobretudo para as pessoas que não têm conhecimento da história econômica do mundo, é importante observar que até 1990, cada país procurava exatamente alcançar sua autossuficiência. Procurava desenvolver os fatores internos que pudessem contribuir para o desenvolvimento nacional. A partir de 1990, essa filosofia do desenvolvimento interno do país, apoiado nas suas próprias forças, de busca da autossuficiência nacional, e isso foi substituído pela ideologia da globalização neoliberal. Então, muitos países, por conta dessa ideologia, se desindustrializaram. Inclusive, o próprio Estados Unidos se desindustrializou e a Europa também. Porque muitas indústrias se transferiram para a China ou para os países do sudeste da Ásia. Simplesmente porque era mais vantajoso, haveria uma lucratividade maior com a transferência dessas indústrias para os países asiáticos,
haja vista que lá o custo da mão de obra era extremamente muito mais baixo e os governos ofereciam facilidades fiscais e de toda ordem, inclusive de infraestrutura, que facilitava a presença nesses países de grandes corporações industriais que se transferiram exatamente para essa região. Nós temos casos bastante significativo do caso de Detroit, nos Estados Unidos, que praticamente se tornou uma cidade fantasma, porque todas as indústrias que lá estavam operando se transferiram para outras regiões do mundo, sobretudo para a China. Aliás, essa desindustrialização, o esvaziamento econômico que os Estados Unidos passaram a ter por conta da globalização é que contribuiu para fortalecer o discurso de Donald Trump nas eleições em que ele venceu Hillary Clinton, exatamente com esse discurso de América, primeiro América, America First, que era o discurso de Trump. E um dos propósitos de Trump na sua campanha eleitoral e que continuou na presidência era exatamente de fazer com que houvesse um retorno para os Estados Unidos das indústrias que deixaram o país. Um fato que também ficou bastante evidenciado é que a globalização teve vencedores e perdedores. Os grandes vencedores da globalização foram exatamente o sistema financeiro internacional, que, dada a liberalidade, a desregulamentação que aconteceu por conta do modelo neoliberal que foi adotado em todo o mundo, o sistema financeiro passou a ganhar como nunca. Os lucros do sistema financeiro se tornaram astronômicos. Então a globalização ajudou o sistema financeiro, ajudou a China, ajudou países do Sudeste Asiático, como a Coreia do Sul, e Taiwan, mas outros países perderam com a globalização, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, paradoxalmente a maior potência econômica do planeta, ela foi prejudicada pela globalização, né? Como também grande parte dos países europeus, à exceção da Alemanha, que, dada a estatura econômica do país, dentro do continente europeu e dentro da economia mundial, a Alemanha foi um dos poucos países do mundo que não foram prejudicados pelo processo de globalização. Um outro exemplo de país que foi prejudicado pela globalização foi o Reino Unido, que, exatamente por conta da globalização, houve uma campanha do Brexit, ou seja, o abandono do Reino Unido de sua participação na União Europeia, porque a União Europeia representa uma das estruturas que surgiram no processo de globalização. A formação dos blocos econômicos, da União de Estados, como é o caso da União Europeia, isso faz parte da ideologia da globalização. E o Reino Unido, os defensores do Brexit, argumentaram de que para o Reino Unido era mais interessante
se voltar para dentro, ou seja, buscar sua autossuficiência e não ficar integrado à União Europeia como anteriormente. Nas últimas 3 décadas, a globalização econômica e financeira foi um retumbante sucesso do ponto de vista do crescimento do PIB global. Veja bem, de 1990 até o momento atual, ou seja, 30 anos, o PIB global passou de 22 trilhões de dólares para 90 trilhões de dólares. É um paradoxo, quer dizer, o PIB ter crescido, apesar de haver a depressão da economia mundial. Mas esse crescimento do PIB, ele tem muito a ver com o crescimento, por exemplo, da China, da Coreia do Sul, dos países do Sudeste Asiático, que se tornaram centros econômicos importantes e para onde os investimentos se dirigiram em grande volume, exatamente por conta da China e dos países do Sudeste Asiático. O PIB global cresceu de forma vertiginosa, de 22 trilhões para 90 trilhões de dólares. É fato também que as perdas sociais provocadas por um mundo mais globalizado foram imensas. O desemprego se tornou generalizado em escala global. O desemprego afeta milhões de trabalhadores em todo o mundo. A globalização já estava sob o ataque de populistas, quer dizer, líderes nacionalistas em várias partes do mundo, terroristas, guerreiros comerciais e ativistas climáticos. Agora chegou o novo coronavírus. A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, a OCDE, prevê a redução de 5 a 15% nos investimentos estrangeiros direto no mundo em 2020, devido ao novo coronavírus. A OCDE projeta que o impacto mundial do novo coronavírus deve gerar prejuízo de cerca de 500 bilhões a 1,4 trilhões de dólares em geração de riqueza, que simplesmente deixará de existir. O novo coronavírus não tem passaporte, ignora fronteiras, mas também alimenta o protecionismo e o nacionalismo. Esse é um outro aspecto também a considerar. O primeiro impacto do novo coronavírus na economia global foi a paralisação das indústrias chinesas. De carros a iPhones, as cadeias de produção mais variadas espalhadas pelo planeta passaram a sofrer um choque inesperado, provocado pelo organismo microscópico que escapou do mercado de animais na cidade chinesa de Wuhan. A visão do novo vírus como um invasor estrangeiro, ou um perigo chinês, serve de alimento a ideologias nacionalistas e até ao racismo puro e simples. A pandemia também revelou o risco de confiança nas cadeias globais de produção e fez ressurgir o protecionismo. À medida que o vírus se espalha para a Europa e pelo mundo, torna a China um pouco mais frágil e a dependência mundial dela como fábrica do mundo mais duvidosa. A globalização da doença aconteceu com os navios e aviões que a espalhou muito rapidamente pelo planeta.
para se proteger, o impulso imediato dos países foi o de recuar e erguer barreiras. É o que está acontecendo em todo o mundo. Já vemos os números de voos caindo drasticamente. Isso está colocando em xeque a indústria de turismo, todos os segmentos ligados à indústria de turismo, e, em particular, o setor aeronáutico. Mais do que fábricas voltando para seu país de origem, vemos empresas diversificando a cadeia de suprimentos para que não sejam tão dependentes de um país só como a China. Essa dependência chegou ao absurdo de países como os Estados Unidos e o próprio Brasil, de depender da China para a aquisição de equipamentos hospitalares e, por incrível que pareça, até de máscaras faciais. Isso resultou exatamente dessa política nefasta de transferência de setores produtivos, muitos setores produtivos completos, para exatamente a região da Ásia, né, do sudeste da Ásia e da China em particular. Então foram políticas errôneas que foram adotadas por vários governos, inclusive no Brasil, que contribuíram para que, no caso do Brasil, a indústria que tinha uma participação na formação do PIB brasileiro de 35% do PIB da década de 80, caiu hoje abaixo de 10% do PIB. De certa forma, o novo coronavírus, ressalta o desequilíbrio na globalização, que colocou em xeque a globalização, mostrou a sua fragilidade. O novo coronavírus pode mudar o curso da história. Sua disseminação pode ser um momento decisivo nos debates sobre quanto o mundo poderia se integrar ou se separar. Mesmo antes da chegada do vírus à Europa, as mudanças climáticas, as preocupações com a segurança e as queixas sobre o comércio injusto, comércio internacional injusto, haviam intensificado as ansiedades sobre viagens aéreas globais e cadeias de suprimento industriais globalizadas, além de terem reforçado as dúvidas sobre a confiabilidade da China como parceira. Junto com o número de infectados e mortos, o impacto econômico é redimensionado a cada novo sinal de que esta crise é mais profunda do que se imaginava. A crise do novo coronavírus agravou a crise da economia global e pode ser maior do que a Grande Depressão da década de 1930. Questiona-se no momento a capacidade do sistema capitalista mundial de se recuperar da crise atual e retomar a acumulação de capital em longo prazo, que seria comparável com a depressão econômica que aconteceu nos anos 1930 e que se recuperou, precisou de 10 anos para se recuperar, graças aos investimentos públicos em obras públicas e aos gastos militares voltados para a Segunda Guerra Mundial. Uma questão crucial diz respeito ao nível e crescimento da dívida pública, mas também da dívida das famílias e das empresas, ao ponto de o cancelamento das dívidas se tornar uma reivindicação política que pode facilmente ser assumida por um número muito grande de trabalhadores e também micro e médios empresários. Um aspecto que é importante considerar
e que diz respeito à questão da dívida pública, a dívida pública mundial hoje representa para quase 4 vezes o PIB mundial. Quer dizer, o mundo está, digamos assim, apoiado, alicerçado em dívidas gigantescas. E o risco que existe é de que uma bolha da dívida mundial, quer dizer, a possibilidade de que ocorra o não pagamento em cadeia, digamos assim, inadimplências sucessivas de famílias, de empresas, e esse cenário que nós estamos vivendo da crise do coronavírus está contribuindo para que muitas empresas que assumiram compromissos financeiros com bancos não reúnam condições de honrar o pagamento de sua dívida. E um outro aspecto também que é importante considerar é que não só empresas, mas também muitas pessoas que ficaram desempregadas, muitas famílias estão também diante da dificuldade de poder honrar seus compromissos de pagamento de suas dívidas. E isso se aplica também ao setor público. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma dívida pública que corresponde é 40% maior do que o tamanho do seu PIB. E a economia mundial, como eu falei, tem uma dívida pública que é 4 vezes maior do que o PIB mundial. Então, muitos estados nacionais estão endividados aos extremos e numa situação de queda na receita, da arrecadação de tributos por parte do setor público, por conta do novo coronavírus, vai agravar ainda mais a situação financeira dos estados, que ficarão incapacitados de honrar também os seus compromissos. Então, haveria, digamos assim, uma reação em cadeia que poderia levar o sistema à bancarrota por conta da dívida pública, da dívida das empresas e da dívida das famílias. Um fato que é preciso considerar é que a crise econômica e financeira global de 2008, isto é, a grande recessão iniciada há 12 anos, nunca terminou. Muitos economistas designam pelo nome de Great Depression, a Grande Depressão, o período aberto pela crise mundial em que a falência em outubro de 2008 do banco Lehman Brothers foi o ponto culminante. Esse nome é totalmente justificado pela semelhança da ruptura com o que aconteceu com a depressão de 1929 e principalmente pela fase bastante longa de recuperação da crise iniciada no início da década de 1940. A crise do novo coronavírus encontrou a economia mundial em péssimo estado, extremamente endividada e, além disso, com baixo crescimento econômico. Além disso, os países do mundo, sobretudo os países capitalistas centrais, se defrontam com o enfraquecimento das ferramentas monetárias disponíveis, da perda do poder de intervenções dos bancos centrais e do nível muito alto de dívidas públicas, graças à estagnação econômica. Quer dizer, os governos reduziram ao extremo as taxas de juros que eram oferecidos aos tomadores dos títulos públicos, mas chegaram a um ponto extremamente baixo. E mesmo reduzindo as taxas de juros, isso não ajudou
a fazer com que as economias fossem reativadas. De 2008 a 2020, aconteceu também uma exploração de recursos naturais que levou a um aumento nos preços de matérias-primas básicas. Isso graças ao início da escassez dos recursos minerais do planeta, que estão caminhando para sua extinção até meados do século XXI. Então, na medida que há escassez dos recursos minerais, então os preços desses recursos minerais tendem a crescer. E isso impacta negativamente sobre o crescimento da economia mundial. Além disso, a degradação ambiental. E se manifesta no fato de haver um processo de exaustão dos recursos minerais do planeta e dos recursos naturais em geral do planeta, além do aquecimento global que alcança todos os países e ameaça levar o planeta a uma mudança climática catastrófica que impactará, digamos assim, de uma forma ameaçadora a própria sobrevivência da humanidade. Hoje o mundo se defronta com o enfraquecimento dos governos para intervir nas suas economias. Além disso, o mundo é governado pelas forças de um mercado totalmente desregulado. Isto é, fora de controle. A economia mundial opera simplesmente sem controle. Não há uma governança mundial que possa colocar ordem no sistema econômico internacional. É um sistema fora de controle. No lugar da estabilidade, que só poderia acontecer com a existência de um governo mundial, que é o que eu defendo, exatamente para ordenar não só a economia, mas ordenar o meio ambiente do planeta, como também assegurar a paz mundial. Sem o governo mundial, dificilmente nós vamos conseguir a estabilidade da economia global, nós não vamos conseguir evitar a degradação do meio ambiente e a mudança climática catastrófica global, nem muito menos assegurar a paz mundial. Quer dizer, a existência de um governo mundial é absolutamente necessário para poder fazer frente a essa crise gigantesca que a humanidade enfrenta. Então, como eu estava falando, no lugar da estabilidade, o que temos hoje é um sistema em ruínas, amplamente desregulado, conhecido como globalização, governado por cowboys econômicos, sem interesse em justiça econômica e social, e também sem interesse na sustentabilidade ambiental. O novo coronavírus, associado ao fracasso da globalização, estão levando as economias do norte e do sul globais cambalearem, com uma crise que tende a levá-las à bancarrota. O novo coronavírus está sacudindo os pilares que sustentam o edifício da globalização, fazendo com que o sistema capitalista mundial se desestabilize. O colapso iminente do sistema capitalista mundial é uma oportunidade de redesenhar e reconstruir novamente a arquitetura econômica e financeira internacional, para que ela seja resistente a choques econômicos e trabalhe para combater a ruptura climática e a extinção das espécies. O que antes era economicamente impensável, agora se torna possível. Um aspecto que é importante observar, meus amigos, é que
nós estamos enfrentando uma crise sanitária global, cujas perspectivas de solução não estão à vista. Mesmo que surja uma vacina, isso vai demandar algum tempo até que a situação se estabilize. E o que é lamentável é que não existe nenhuma iniciativa e nenhum organismo internacional, sobretudo a ONU ou os países líderes da economia mundial, nenhuma iniciativa no sentido de buscar reestruturar o sistema econômico do planeta, buscar reestruturar a superestrutura política e jurídica do mundo, exatamente para poder fazer frente aos problemas que estão colocados aí na ordem do dia, que não é apenas um problema sanitário que está, digamos assim, exigindo providências, mas a questão da economia, a questão do meio ambiente e a questão da paz mundial, que poderão se agravar. Tanto a questão do meio ambiente como da paz mundial poderão se agravar na medida em que o novo coronavírus leve a economia à bancarrota. Então, como eu disse, o colapso iminente do sistema capitalista mundial é uma oportunidade de redesenhar e reconstruir novamente a economia, a arquitetura econômica e financeira internacional. Eu já havia colocado anteriormente, em uma apresentação, em um vídeo que eu apresentei anteriormente, quando abordamos o fim do sistema capitalista mundial, admitimos a possibilidade dele chegar ao fim em meados do século XXI. Mas quando esse livro foi elaborado, não estava ainda presente o novo coronavírus. Eu diria que o novo coronavírus pode antecipar exatamente o fim do sistema. As condições objetivas para que o sistema capitalista mundial seja levado à bancarrota estão bastante presentes. Não há nenhuma possibilidade de recuperação da economia mundial. A tendência é exatamente haver um desmoronamento do sistema. O fracasso da globalização retrata a falência do próprio sistema capitalista mundial. E esse fracasso da globalização já havia colocado na ordem do dia a retórica nacionalista, que ficou evidenciado nos discursos de Donald Trump nos Estados Unidos, na sua campanha para presidente, e também nos discursos que ele continua a fazer no seu confronto com a China, particularmente, e dos partidários do Brexit no Reino Unido. Eu já havia falado sobre esses dois aspectos anteriormente. O novo coronavírus reforçou esse discurso. A percepção que começa a acontecer é a de que a globalização atual pode se desfazer sob a pressão da pandemia e do fracasso da globalização. O maior perigo para a globalização é representado pelo novo coronavírus. Porque quanto mais pandemia durar e ocorrer mais obstáculos ao livre fluxo de pessoas, bens e capitais, este estado de coisas comprometerá ainda mais a globalização e reforçará o discurso da busca da autossuficiência nacional. A pandemia do novo coronavírus restaurou o que eu chamo as fundações nacionais. Na ausência de um sistema internacional de cooperação e coordenação baseado em instituições multilaterais, como a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde, os países foram forçados a recorrer às suas próprias forças, recursos e instituições,
Cada país respondeu diferentemente à doença, de acordo com seus próprios sistemas de saúde, culturas, instituições, políticas e capacidade financeira. Não houve nenhum esforço global voltado para dar sustentação à luta, ao combate ao novo coronavírus. Essa pandemia do novo coronavírus deixou evidenciada a dependência dos países de equipamentos hospitalares da China e a necessidade da autossuficiência nacional. Todos os países chegaram à conclusão que não dá mais para ficar nessa dependência. Um aspecto que é importante observar, que o fato de grande parte dos países do mundo terem transferido, sobretudo para a China e para os países do Sudeste Asiático, suas instalações industriais, desindustrializando seus países, comprometeu os interesses de suas próprias nações. Porque isso significou o aumento do desemprego, na medida em que o país deixou de produzir, passou a depender de importações, provocou desequilíbrios no balanço de pagamentos, porque passou a importar mais do que o que normalmente deveria acontecer, se houvesse a autossuficiência nacional. De modo que essa situação de dependência coloca na ordem do dia a necessidade do retorno de uma economia nacional que seja autossuficiente. Esta mudança é exatamente o oposto à globalização. Enquanto a globalização implica uma divisão do trabalho entre economias díspares, diferentes, um retorno à economia nacional autossuficiente significa que as nações se moveriam em direção oposta à globalização. É essa ideia de autossuficiência nas economias nacionais que eu defendo em meus livros, A Invenção de um Novo Brasil e Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, ambos publicados pela editora CRV de Curitiba, no Paraná. Além de defender essa autossuficiência das economias nacionais, eu defendo uma maior coordenação e cooperação internacional, com a constituição de um governo mundial, que atuaria para ordenar a caótica economia mundial, que não dá para continuar funcionando como atualmente, produzindo os desastres econômicos que nós estamos assistindo continuamente. Construir um mundo de paz, um governo mundial para construir um mundo de paz e impedir o colapso do suporte de vida da Terra e da humanidade com o desenvolvimento sustentável. Para atenuar o impacto negativo do novo coronavírus sobre a globalização, é preciso que haja a celebração de um pacto internacional, através da ONU e dos organismos globais, visando a reconstrução da economia mundial em novas bases, porque a globalização que operava até o advento do novo coronavírus chegou ao fim. Então, é exatamente isso, meus amigos, que todos nós temos que entender, que não dá para continuar como antes. A realidade que nós estamos vivendo hoje impõe a reestruturação de tudo, não só das economias nacionais, no sentido da busca da sua autossuficiência, como também do sistema internacional, não só para ordenar a economia global, para viabilizar a sustentabilidade ambiental do planeta, para evitar a degradação do meio ambiente e a mudança climática catastrófica global, como também para assegurar a paz mundial. Um ponto que é importante observar quando eu ressalto a questão da paz mundial é o seguinte, é que historicamente está demonstrado que quando ocorrem
crises econômicas profundas, como a que aconteceu imediatamente após a primeira Grande Depressão em 1873, essa depressão de 1873 criou as condições para que houvesse a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Geralmente as depressões econômicas contribuem para as guerras, digamos assim, de grande amplitude, guerras totais, guerras globais. Isso aconteceu com a depressão de 1873, que gerou a Primeira Guerra Mundial. Aconteceu com a depressão de 1929, que levou à Segunda Guerra Mundial. Um ponto que é importante observar é que uma das soluções dentro dos marcos do capitalismo, que sempre são levadas avante, uma das soluções é exatamente a guerra, exatamente para reativar a economia e, a partir da destruição, criar as condições para uma reconstrução e reativação da economia capitalista mundial. Isso aconteceu com a Primeira Guerra Mundial e aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. Temos que evitar uma Terceira Guerra Mundial nas mesmas proporções que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que ambas contribuíram para a ocorrência de 187 milhões de mortos. Temos que evitar que o nosso planeta ainda seja cenário de um banho de sangue, como o banho de sangue que aconteceu no século XX com as duas grandes guerras. Então é isso, meus amigos. Fim da globalização com a pandemia do novo coronavírus é um fato que está colocado aí na ordem do dia. Então isto é um chamamento para que todos nós trabalhemos no sentido de reordenar a economia nacional na direção da autossuficiência. É isso que temos que trabalhar. E não da dependência de terceiros países com a importação de produtos. Nós devemos produzir o que nós temos condições de produzir internamente e importar aquilo que nós não temos condições de importar. A globalização, ela deve continuar existindo, não nos termos atuais. Responsável exatamente pela instabilidade que todos nós estamos observando. Nós temos que viabilizar uma nova globalização, mas que não seja uma globalização desestruturada como esta. E para que exista uma nova globalização, é preciso que exista um governo mundial, exatamente que assegure o planejamento e o controle da economia mundial, que garanta a sustentabilidade ambiental e que possibilite mediar os conflitos internacionais e, consequentemente, evitar o advento de uma nova conflagração mundial. Então é esta a mensagem que eu estou querendo trazer para todos vocês e, finalmente, deixar um forte abraço para todos e desejar, mais uma vez, boa sorte, não só no enfrentamento do novo coronavírus, como também no enfrentamento dos desafios econômicos que todos nós estamos enfrentando neste momento, em que o sistema internacional está sendo colocado em xeque, inclusive a economia brasileira. Portanto, meus amigos, um grande abraço e até a próxima oportunidade.